E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia. Na nossa aula de hoje a gente vai fazer um breve retrospecto da história de talvez o bloco econômico mais importante do mundo, que é a União Europeia. Por que ele é tão importante? Ele é importante porque, para o bem e para o mal, o bloco ele conseguiu atingir um nível de integração que nenhum outro bloco econômico conseguiu no mundo até hoje. Eu falo para o bem porque quando as economias internas dos países que fazem parte do bloco estão bem, o bloco se fortalece. Só que a crise num determinado conjunto de países faz o bloco perder força. Por isso que eu também falo para o mal. Então a integração é tão grande que quando está tudo certo o bloco cresce e numa crise em um conjunto de países o bloco inteiro é colocado em xeque. A União Europeia é um bloco econômico formado hoje por 28 países. Se a gente for pensar nos dias de hoje, nós temos 28 países dentro do continente europeu. E por mais que falem de crise dentro da União Europeia, outros também querem entrar para participar do bloco. Mas a história do bloco não está nesses 28, mas sim lá em 1957 com 6 desses países. Em 1957, 6 países se juntaram e assinaram um acordo chamado Tratado de Roma. E no Tratado de Roma, eles se comprometiam a criar o que vai se transformar em Comunidade Econômica Europeia. Depois vai se transformar em Mercado Comum Europeu, ou Espaço Econômico Europeu, que é um espaço para favorecer e facilitar as trocas comerciais. Com o passar do tempo, isso aqui vai se transformando num mercado comum. Então, além de bens, a gente também vai falar de serviços, de trocas comerciais, de capitais e de circulação de pessoas, as chamadas 4 liberdades: bens, capital, serviço e pessoas. A ideia é que esse espaço do mercado comum consiga oferecer o deslocamento livre ou com baixo imposto de todos esses produtos. O mercado de um país de dentro da União Europeia deixa de ser o seu local e passa a ser o mercado de todos os outros países conjuntamente. Uma outra data importante para a gente entender a União Europeia é 1992. Aqui já são 15 países, ou seja, com o passar do tempo a União Europeia, o mercado comum europeu vai ganhando força. É em 92, a partir da assinatura do Tratado de Maastricht, que nasce o que a gente conhece como União Europeia. O nome União Europeia vem daí. E o que muda sair de um mercado comum europeu para a União Europeia? Muda a função ali dentro. A ideia da União Europeia é ser um mercado muito mais integrado. E essa integração a gente consegue através, por exemplo, da moeda única. Você sabe que dentro da União Europeia tem uma moeda que circula por boa parte dos países, que é o euro. Uma moeda, isso significa o espaço é tão integrado, o mercado é visto como tão um só, que uma moeda dá conta de vários países. Uma outra data importante para a gente entender a União Europeia é 2002. A assinatura do Tratado de Nice coloca o euro em circulação, então o acordo do euro vem com a União Europeia em Maastricht, e ele passa a circular a partir de 2002, e a entrada de 10 novos países. Por que eu estou frisando esses 10 novos países? Então a União Europeia passa a ter 25 países, porque desses 10, 8 eram países da Europa do Leste. Toda a história da União Europeia se deu com o fortalecimento da economia da Europa Ocidental. A Europa Oriental, seja pelo período da Guerra Fria e mesmo pós-Guerra Fria, era deixada de lado. A partir do Tratado de a partir do Tratado de Nice, esses países da Europa do Leste, 8 deles passam a fazer parte. E nos últimos anos, todos os novos membros que entraram eram membros dessa Europa do Leste. A última história importante da União Europeia nos últimos anos é a crise de 2010. Em 2010, o euro, que era considerado uma das moedas mais fortes do mundo, muitos economistas falavam da possibilidade do euro substituir o dólar nas trocas comerciais do planeta. O euro entra em crise. E com a crise do euro, os países que estão envolvidos dentro do bloco começam a se questionar se é bom ter uma moeda única, como que a moeda única funciona. A crise está fortemente associada ao endividamento público de alguns países. Então, alguns países da União Europeia fizeram muito mais dívida do que eles conseguiam pagar. Além disso,
a falta de coordenação macroeconômica abriu uma nova crise, uma crítica dentro da União Europeia. O que muita gente se perguntava é: existem países com uma dívida muito alta, por isso eles não conseguem pagar, logo eles entram em crise. Mas os outros países não sabiam disso? Os outros países do mesmo bloco, sabendo que a economia deles tem que ser tão integrada, não faziam ideia que aquele país de dentro do bloco tinha uma dívida tão grande? Será que precisava deixar chegar nessa crise? Esse endividamento público elevado aconteceu principalmente num conjunto de um grupo de países aí que passaram a ser chamados de PIGs. Uma analogia pejorativa aí, né, que na verdade diz respeito a Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. A ideia é que esses países foram os países que deflagraram essa crise na zona do euro, que hoje tenta ser contornada com um ajuste fiscal muito rígido, o que vem desagradando boa parte da população de dentro desses países. Mas, repito, para o bem e para o mal, a União Europeia é um bloco extremamente importante para a gente entender como funciona a integração econômica entre países, seja na abundância ou seja na escassez, na crise. A União Europeia é um grande exemplo. Beleza, pessoal? Até a próxima.